O isolamento social transformou nosso trabalho e a nossa vida. Mexeu com a nossa saúde mental, incluindo no trabalho. Quer entender um pouquinho mais? Continua ouvindo a gente. Oi, pessoal, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Bruna Garcia. E nós estamos com um convidado muito especial, o Luiz do Psicocast, para falar um pouquinho sobre saúde mental e principalmente saúde mental no trabalho, isolamento. Quando a gente criou essa pauta, não tinha como não trazer um convidado para falar sobre isso, porque é difícil falar desse tema, é algo que as pessoas ainda se envolvem com muito misticismo, eu acho, sobre o que é saúde mental, o que é estar bem, o que não está. Então a gente precisou de ajuda. Lu, se apresenta, fala um pouquinho de você e aí a gente aproveita e já contextualiza os ouvintes do que é saúde mental, enfim, fica à vontade. Perfeito. E aí, pessoal, aqui quem fala é Luiz Eduardo, da Vila Prudente, São Paulo. E é um crossover massa com o Psicocast e o Foca no Trabalho. Muito obrigado pelo convite. Eu acho muito legal que o pessoal do Psicocast, gente, depois vão ouvir os episódios deles, são mais de 100 episódios falando sobre psicologia. Eles se apresentam falando o bairro. E aqui, antes da gente começar, né, a gravar e tudo mais, a gente começou falando de apresentação, e aí eu falei, pô, Lu, eu tenho que talvez, acho que colocar na minha apresentação de onde eu falo, né? Será que os ouvintes, eles ficam curiosos para saber de onde eu falo? Eu acho que não muda nada, né? Mas tudo bem, você fala da Vila Prudente, eu falo da Zona Norte, e você, Bru, você fala de onde? Eu falo de Carapicuíba, Grande São Paulo. Resumindo, não tem ninguém um perto do outro, todo mundo na sua casa fazendo isolamento social, né? Exato. Mas, querido ouvinte, se você gosta da apresentação tradicional, deixa lá nas redes sociais do Foca no Trabalho qual que você mais gosta. Quer que as meninas coloquem a região que elas moram? Boa, Lu. Já faz a enquete. Eu vou colocar depois, eu acho, lá no Instagram. Devemos colocar o bairro que moramos ou não? Fica aí a dúvida. Mas olha, eu vou falar, aproveitando que a gente está falando de distância e de bairro, a gente está vivendo, não sei se você está. Aliás, se você está aí no futuro, em 2042, me fala, deu tudo certo? Sobrevivemos ao isolamento, porque estamos curiosos, estamos ainda em agosto. Eu achei que a quarentena ia durar só 40 dias e estamos há 5 meses em casa. Então, não tem como falar que o isolamento não impactou na saúde mental das pessoas, né, Lu? Teve impacto direto. Você sente isso do seu lado, lá com o pessoal do Psicocast, sei lá, nos seus atendimentos? Sim, aumentou demais a questão da procura por atendimento psicológico lá, principalmente com o pessoal do Psicocast que já é formado, que já vinha atendendo, praticamente dobrou a quantidade de atendimento deles, e eu noto muito também nas redes sociais do Psicocast, né, a quantidade de pessoas que mandam mensagem pra gente falando da questão da ansiedade que aumentou, às vezes sentimento de solidão, até porque tem muitas pessoas que moram sozinhas, e por mais que goste, mas ficou muito mais isolado agora do que estava antes, porque é diferente você fazer, por exemplo, um home office num mundo normal, em que chega o final do dia você podendo sair para ver sua família, final de semana ir no parque, e de repente você fazer um home office dentro de um isolamento, né? Não podendo sair de casa. Exatamente, você disse muito bem, Lu, porque tem pessoas que já falaram pra gente, nossa, eu estou amando o home office, eu me descobri no home office, porque é verdade, né? Muitas empresas não tinham essa modalidade, principalmente todos os dias. As que tinham, às vezes era 2, 3 vezes na semana, mas se a gente pegar aí no mundão e falar que todo mundo fazia home office em 100%, não é uma realidade. Eu não vou trazer nenhuma porcentagem aqui, porque não sei, mas eu sei que o home office cresceu bastante, mas sempre assim, 2 vezes na semana, no dia do rodízio, a massa, né, maior número de pessoas é nesse esquema. E aí todo mundo virou home office, né, não importava a função, o segmento da sua empresa, todo mundo tentou e tá rolando migrar. Só que para mim, Lu, que fazia vez ou outra home office, fazer home office era super legal, funcionava. Outra coisa é fazer home office com isolamento. Então, assim, terminou o seu dia, tá bom, 6 horas da tarde, 6 horas da tarde você tá em casa. Mas em casa você vai permanecer. E assim, você não tem o lazer, você não tem entretenimento fora dali, você depende exclusivamente de televisão ou de filme, não sei o quê. Dá 1, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, isso pesa, né? E aí, assim, falando de saúde mental, para quem não faz ideia do que a gente está conversando, é o primeiro contato. O que é uma pessoa que a gente pode considerar saudável mentalmente falando? Bom,
Eu pegando uma citação da OMS, eles vêm dizer que a saúde mental ela vai ser caracterizado praticamente sendo um estado, né, da pessoa de bem-estar, um estado em que ela tem um equilíbrio da vida dela, então ela consegue apreciar a vida, ela consegue trabalhar e contribuir para o meio que ela está vivendo, e aí é meio social e meio familiar. É uma pessoa que consegue administrar bem as suas próprias emoções. Então, é uma pessoa que ela consegue levar as instâncias da sua vida de uma forma bem equilibrada. Basicamente, a pessoa que consegue lidar com os sentimentos positivos, alegria, amor, coragem, com relação a trabalho, a vida, ela consegue equilibrar a vida pessoal com vida profissional, vida familiar. Nossa, eu fiquei pensando aqui, muita gente, mas muita gente não tá com essa saúde mental em dia. Porque são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter esse equilíbrio, essa visão. Não sei se você percebe, Bru, assim, na sua Pensei a cabeça isso mesma também coisa, aconteceu, né? conforme o Lu foi falando. Nossa, cara, como é Sim, difícil com ter esse certeza. equilíbrio. Sim, eu até pensei, faz tanto sentido aquela frase do Dark que fala: "O começo é o fim é o começo", da série, porque era quarentena, 40 dias e foi estendendo, estendendo, estendendo. E aí pensando nessa situação que nós estamos, essa montanha russa. Eu, por exemplo, eu vivo uma montanha russa, né? Porque tem dias que estamos com mais disposição, tem dias que dá um estresse de você estar em casa, de você estar lidando ali com a situação do dia a dia, de cuidar da casa, de fazer as coisas e ainda levar ao trabalho. Então, eu percebo muita dificuldade em ter esse equilíbrio no dia a dia agora nesse período aí de isolamento social. Ah, você falou uma coisa que é importante a gente discutir, né, Lu? Quando a mulher está fazendo home office, isolamento social, e além do trabalho, estar em casa, ter que cuidar dos filhos, porque os filhos, né? Aqui a gente está falando de 3 pessoas que não têm filhos, tá, Exato. gente? Mas essas mães que estão em casa, cuidando de filho, trabalhando, limpando a casa, elas estão surtando, né? Você sente que a mulher tá mais, sei lá, surtar eu acho uma forma ruim de falar, mas assim, estão mais desequilibradas? Até porque o home office da mulher é diferente do homem, né? Nós vivemos basicamente num um país que ainda é muito machista, num processo paternal muito grande, então o home office da mulher não termina, né? Porque ela tem que levantar cedo para trabalhar, só que ela tem que fazer almoço, tem que cuidar dos filhos, quando termina o horário de trabalho ela tem que limpar a casa, tem as atividades de casa para fazer, então a mulher ela tem um processo de home office que é muito diferente do homem, né? E tem a questão das atividades, porque ela tem que ser profissional, né? Ela tem que ser esposa e tem que ser mãe. Então, o trabalho da mulher, o isolamento dela, o confinamento é diferente do homem. Eu vi outro dia, não sei se vocês viram algo assim, que nesse isolamento, as mulheres perderam mais postos de trabalho, porque o que Sim. acontece, como a criança, ela está tendo que ficar em casa, então um casal hétero, né, homem e mulher, se alguém tiver que abrir mão do emprego, quem é que abre mão do emprego? É a mulher para ficar com os filhos. Uhum. Então teve um aumento, eu queria lembrar a porcentagem, gente, eu vi muito por cima, mas assim, teve um aumento considerável. Quem perdeu mais posto de trabalho, então assim, muita gente perdeu o emprego, mas a mulher acabou tomando essa frente. Isso é muito ruim, porque Uhum. mais uma vez, e aí vocês desculpam, Lu, né, você é homem, mas assim, a gente sabe que existem homens e homens, a gente não tá aqui para falar do gênero, nossa, porque o homem faz isso com a mulher, não, mas é fato que a mulher sofre mais. Mas como aumentou e ficou mais escancarado essa questão dessa discrepância, né, entre gêneros, né? Então, tudo bem, todo mundo perdeu posto de trabalho, a economia está ruim, mas mesmo nessa situação a mulher ainda sai perdendo mais uma vez. E é engraçado porque a pessoa está fazendo o home office e você vê bem a diferença entre homem e mulher. Então, por exemplo, a gente trabalha em RH, tem muita Hum. mulher, né? Então, você não vê, por exemplo, os meninos serem tão interrompidos nas reuniões quanto as meninas, as mulheres, porque mesmo dentro da casa, você percebe que a mulher acaba assumindo esse protagonismo, porque muitas vezes, filho é pequeno, quem fica com o filho é a mãe, né, então numa reunião geralmente o homem não é tão incomodado quanto a mulher, é muito triste falar isso, mas é a verdade. E falando de trabalho, eu acho que a principal coisa que afetou, no trabalho é realmente o home office,
processos eu acho que a gente vai ver a longo prazo, mas tem uma luz no final do túnel. Eu vejo as empresas um pouco mais preocupadas com a saúde mental dentro do RH, com programas, não só falando de saúde mental somente no Setembro Amarelo. Você percebe essa movimentação, Lu, dos RHs, das empresas, ou isso é uma coisa que você acha que eu estou sendo muito otimista? Não, não. As empresas entenderam que saúde mental, além de ser um processo que é necessário de você prover para os seus funcionários, mas é também uma questão estratégica, né? Você fazendo uma promoção de atividade de saúde mental, você diminui absenteísmo, você aumenta engajamento, você realmente faz uma promoção de saúde dentro dos times, né, para os funcionários. E já tinha uma crescente aqui no Brasil com relação a promoções de saúde. Você vê empresas, startups, mas as empresas mais tradicionais já fazendo esse tipo de trabalho. E a pandemia, ela acelerou muita coisa de tecnologia, também acelerou essa questão do olhar para a saúde mental. Eu vejo na minha empresa, por exemplo, onde eles disponibilizaram um psicólogo para que ele possa fazer rodas de terapia com os funcionários. Não dá para atender todo mundo, porque é uma empresa muito grande, mas ele consegue fazer sessões com 30 pessoas por vez. Disponibilizou alguns convênios novos também, que faz atendimento, é sempre em grupo, porque faz mais sentido você fazer uma terapia de grupo nesse momento de isolamento, né? Ver que outras pessoas também estão passando pelo mesmo processo, muitas vezes pelas mesmas angústias, pelos mesmos sofrimentos. Então, só acelerou, de certa forma. Eu vi uma reportagem que as startups, né, de psicologia cresceram 300% aí nesse período de pandemia. Então, foi um crescimento, assim, super grande. O tanto que as empresas estão investindo agora, que eles perceberam que é importante manter a saúde, tratar a saúde mental dos colaboradores nesse período e que continue assim, né, Ale? Que quando voltar tudo ao normal, ao novo normal, como eles dizem, nós conseguimos levar aí o pessoal para participar mais. Mas sabe uma coisa que eu também acho que vai ajudar, Bru, você falando desse aumento? Psicólogo também, né, Lu? Eu, assim, não sou formada há muito tempo, tá? Mas é um pouco. Mas eu me formei já vai fazer 10 anos. É triste, né? Mas já vai fazer 10 anos. Quando eu me recém-formada, cara, fazer atendimento online. Primeiro que naquela época não podia, não sei exatamente quanto tempo o CRM já foi autorizado, mas deve ter o quê? Uns 5 anos pra cá? Não é mais que isso. Não, mas Não, mesmo que né? tenha sido autorizado, para você fazer um atendimento online, tem uma série de questão, uma série de protocolo que você tem que seguir. Então, Uhum. é difícil de você conseguir, não é qualquer psicólogo que consegue fazer atendimento online. E as pessoas ainda têm muito preconceito É. não só com atendimento online, mas com qualquer coisa que você faz online, um curso EAD, e tá perdendo isso, né? Como está Uhum. proibido as psicoterapias online, então tá sendo mais difundido e as pessoas estão ganhando mais coragem de fazer, estão entendendo a importância de um processo online, né? Você ganha tempo também, se expõe menos. Não, e assim, como eu falei, lá no início não podia mesmo, de fato, o CRP não autorizava. Mas mesmo depois que ele autorizava, eu sentia que tanto o psicólogo como o cliente, paciente, cada nome, cada terapeuta dá um nome, tá? Ambos tinham muito preconceito em fazer um atendimento online. Eu faço terapia já há 11 anos, então eu senti, por exemplo, a minha terapeuta no início daí do isolamento, a gente vai ter que migrar para o online e tal. Não foi algo que partiu dela. Ela atendia um ou outro paciente online, mas ela preferia a modalidade presencial. E eu também. Né, eu também, como paciente, estava preferindo a modalidade presencial. Mas você tem que ver, colocar sempre na balança, né, Lu? Quais são as vantagens do atendimento online e quais são as vantagens do atendimento presencial? Poxa, no atendimento presencial, você consegue ver o paciente o corpo inteiro, então aquela linguagem corporal que talvez pela câmera você não vai pegar, é o único prejuízo que eu acho, eu queria muito sua opinião, que eu acho que talvez você tenha do online, porque de resto é 100% benefício. É mais barato para o terapeuta, se ele tiver um ambiente estruturado, como você mesmo falou e falou muito bem, não é simplesmente abrir a câmera e atender, não. Tem todo um processo dentro do CRP para você conseguir atender, mas dando tudo certo, você consegue economizar com infraestrutura, facilita, trânsito em São Paulo, gente, vamos falar Vila Prudente, né, vamos falar? Que, Aí poxa, em pra você atravessar a Anhangamelo, cidade, vamos falar em Anhangamelo? Não tem como. Então, às vezes, por exemplo, você tem um compromisso, saí atrasada do trabalho, teve um imprevisto.
Se é meu atendimento é online, eu não preciso ir até a sessão, eu posso fazer, sei lá, entrar numa sala de reunião, se deu tudo errado, lógico, não é o ideal, mas assim, deu tudo errado, eu consigo me organizar. Aqui em casa, com certeza. Então, por exemplo, eu e meu marido, que a gente faz atendimento, o que a gente fez, Lô? Os dois estão sendo atendidos no mesmo horário. Então, ele com a psicóloga dele e eu com a minha, porque daí um fica escutando a sessão do outro, não fica aquele, né? Ai, será que alguém tá ouvindo? Mas de resto, não tem prejuízo nenhum o atendimento online. O que você acha, assim, dessa modalidade? Você acha que é bacana? Tem vantagens? Tem alguma desvantagem no seu olhar? Porque, gente, tudo nessa vida tem prós e contras, né? Isso vai muito dos seus valores pessoais, da sua interpretação. Para minha terapeuta, por exemplo, ela falou: quando o isolamento acabar, eu vou voltar ao presencial e só se o paciente quiser, eu vou manter online. Por ela volta no presencial. Então é muito particular, né? O que você acha? Uhum. Eu acho que depende. Porque, por exemplo, eu vejo vantagens e desvantagens de você conseguir fazer um atendimento online. Como você falou muito bem, Ale, tem toda essa questão financeira para o psicólogo, onde ele economiza muito com aluguel de sala, na compra de equipamentos, né, no investimento mesmo. Você fazer um processo da sua casa é muito mais fácil, mais rápido e econômico. Mas, por exemplo, nem todas as pessoas têm uma casa onde tem um cômodo que ele possa se fechar ali e ficar tranquilo para poder fazer uma psicoterapia. Se você for pegar, principalmente as famílias que moram nas periferias, são pessoas que muitas vezes moram todo mundo no mesmo cômodo. Ali você já não consegue fazer esse processo, ela já não tem a mesma inclusão. Então, eu vejo como um ponto negativo, principalmente a questão de acessibilidade e de inclusão. Ainda não é para todo mundo essa possibilidade. E tem também o processo que, muitas vezes, a ida do paciente da casa dele até o consultório do terapeuta não deixa de ser um processo terapêutico. E às vezes você está tratando alguém que tem algum transtorno social, que ele tem muita dificuldade em conseguir socializar. Essa caminhada que ele faz, essa interação, mesmo que seja indireta, porque ele vai acabar entrando no transporte público, indiretamente ele vai acabar trabalhando, treinando essa questão social. Então não deixa de ser um treinamento para ele. Então vai depender muito de casos. Tem muitos pontos positivos, mas infelizmente tem alguns pontos negativos também. Eu não tinha imaginado nisso. Olha como a gente vive na nossa bolha, né? Não é todo mundo que tem um quarto isolado que ninguém escuta. Porque, gente, terapia, e até depois quero que você fale um pouquinho de quando que a pessoa deve procurar ajuda, Lu. Depois eu quero muito sua opinião. Mas terapia você vai falar de coisas extremamente íntimas. É para você abrir o coração, a alma, falar daquilo, porque é um espaço livre de julgamentos, é um espaço 100% para você ser você mesmo, falar todas as suas neuras, tudo que você pensa. Cara, se você tá em casa, dividindo casa com seu pai, com a sua mãe, como que você vai falar dos seus pais se eles podem ouvir atrás da porta, na verdade? Então, realmente, a questão do atendimento online, eu e meu marido, a gente teve esse cuidado para um não ouvir o outro, mas eu tô muito na minha bolha. Se você tem filhos, se você vive com seus pais, se você divide casa, talvez esse isolamento você não consegue fazer mesmo, você precisa ir até lá fisicamente, né? E aí, aproveitando o gancho, Lu, quando que você acha que a pessoa. Assim, na minha visão, todo mundo deveria fazer terapia, mas tem aquele acompanhamento que a gente entende que, poxa, se você consegue fazer, faça, e tem aquela pessoa que precisa. Uhum. Quando que é o limite? Porque rola muita dúvida, né? Claro, eu penso igual você, Ale. A terapia, ele é para todo mundo em qualquer momento. Eu acho que todo mundo deveria ter oportunidade de fazer terapia, de conseguir um atendimento com um bom psicólogo, porque a terapia ele vai muito além de uma busca por uma cura, um processo terapêutico para resolução de algum problema, para trabalhar algum transtorno. Ele entra também muito na questão de um autoconhecimento, você pode fazer terapia para te ajudar no desenvolvimento profissional. A terapia, ele te ajuda também muito na questão de dificuldades de falar em público, de estudar. Você tem alguns psicólogos, você tem o Edivan, por exemplo, lá do Psicocast. O Edivan, ele é muito do comportamental, cognitivo, e ele é especialista em metodologias de estudo. Então, se tem algum aluno, alguém que de repente precisa estar com muita dificuldade, faça em algumas sessões com ele que ele vai conseguir trabalhar metodologias de estudo para você. Preciso fazer uma palestra. Pô, ele também consegue fazer um trabalho para te ajudar nesse desenvolvimento. Agora, olhando para a questão da saúde, no momento que você sentir
seja o que for que você estiver sentindo, está te atrapalhando na sua vida pessoal, na sua vida profissional, esse também é o momento de você procurar um atendimento psicológico. Porque, assim, todo mundo tem alguma coisa, ninguém é 100% saudável ou é saudável 100% do tempo. Sempre vai ter alguma coisa, sempre nós teremos alguma questão. Agora, quando essa questão me atrapalha, me prejudica em algum segmento da minha vida, é o momento para você ir atrás de um atendimento psicológico. Achei legal você comentar sobre a abordagem do psicólogo. Para quem nunca ouviu falar, na psicologia você tem diversas abordagens. Eu não vou me atrever a ficar explicando elas aqui com o Luiz aqui, né? Luiz, fique à vontade para me ajudar. Mas imagina assim, tem aquele psicólogo que se formou, a formação é padrão para todo mundo, mas chega no final do curso você tem que fazer os estágios obrigatórios e aí é como se fosse uma mini especialização. Então, por exemplo, eu na minha faculdade, eu escolhi fazer os estágios em existencial, né, fenomenologia. Tem outros colegas que preferiram fazer comportamental e tem gente, por exemplo, que preferiu fazer psicanálise. Depois, quando você vai fazer o atendimento na clínica, é sempre recomendado que você faça pelo menos uma pós-graduação na especialidade que você tem interesse, mas fato é que independente da abordagem, o que vale para mim, assim, Lu, queria muito sua opinião de novo, o que vale para mim é muito mais a conexão que você tem com o terapeuta do que a abordagem dele. Ou você acha que dependendo da abordagem pode ajudar com algum problema específico? Tipo, rolava muito a lenda, você quer parar de fumar, vai fazer comportamental que te ajuda. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou tem a ver, pode ajudar? Não, não necessariamente. Até porque cada paciente, ele vai sentir, por exemplo, uma afinidade maior de acordo com a abordagem psicológica, né? Eu acho que assim, primeiro, eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar bem fácil para poder explicar como que funciona uma abordagem, né? É como a Lê falou, existem vários tipos de abordagem. A gente pode relacionar a abordagem com fazer um bolo de laranja. Eu quero fazer um bolo, mas eu posso fazer com laranja lima, com laranja pera. São laranjas diferentes, com sabores diferentes, que no final você vai ter o mesmo resultado, que é um bolo de laranja. As abordagens psicológicas, elas funcionam dessa forma. Você vai ter diferentes, e tem muitas abordagens. Então, você tem diferentes tipos de abordagem que podem trabalhar de formas diferentes, mas que no final eles buscam o mesmo resultado, só que de formas diferentes, né? Com relação a isso de tem abordagens específicas para demandas específicas, não necessariamente. É que, por exemplo, nós vemos o behaviorismo, que é o comportamental. Ele é muito sucinto, né? Ele é muito diretivo. Então, dá a impressão de que ele é mais sucinto, mais assertivo do que uma psicanálise. Mas uma pessoa que fuma e ele quer, de repente, trabalhar essa questão, ele pode passar com um psicanalista e ter os mesmos resultados e, às vezes, até no mesmo tempo que ele teria com um psicólogo analista do comportamento. Então, vai muito dessa questão de Hum. afinidade do paciente. Eu fazia terapia e eu me identifico muito com psicanálise. Mas o meu psicólogo, o meu terapeuta, ele é da Fenô também, da fenomenologia. Nossa, eu detesto psicanálise com todas as minhas forças, gente, desculpa, mas eu tenho a carteirinha, posso falar que eu não gosto. Nossa, eu não suporto psicanálise. E para atendimento na terapia, minha terapeuta é Fenô, mas eu procurei ela porque eu gostava de Fenô. Gente, não consigo. Não é todo psicanalista, aliás, vou aproveitar e tirar essa dúvida. Todo psicanalista trabalha com o divã? Não necessariamente, né? Não, Nada a ver, né? não, até porque você tem diferentes tipos de psicanalistas. Por exemplo, tem o psicanalista que ele segue Freud. Então tem o psicanalista freudiano, aí você que utiliza bastante essa questão do divã. Você tem a psicanalista que é kleiniana, que já não utiliza tanto o divã e ela consegue fazer uma abordagem mais focada também em crianças, uma coisa que você não tem tanto na psicanálise freudiana. Então você tem vários tipos de psicanálise. Só para falar do divã, minha terapeuta ela é existencialista fenomenológica e ela tem um divã. Não tem nada a ver com negócio de divã, gente. Mas só pra gente ouvir do Luiz explicando, pra mim não tem nada a ver. Eu detesto a possibilidade de ficar no divã. Por quê? Vou explicar. Para minha terapeuta, eu tenho que olhar para a pessoa. Esse negócio de ficar de costas falando pro nada e a pessoa nas minhas costas, sabe, Bruno? Não sei se você já viu esse setting terapêutico que a pessoa fica Sei. deitada e aí o paciente não olha para o psicólogo. Gente, só de pensar me dá agonia. Eu preciso olhar para a pessoa. Eu também não gosto. Eu fiz 3 anos de TCC, de terapia,
E eu gostava muito, só que eu mudei, né, de terapeuta, eu não sabia, na verdade, eu não tinha conhecimento de quais eram as abordagens, mas eu percebia que tinha uma diferença, porque geralmente, quando você não é da psicologia e você vai passar com algum psicólogo, você acha que é tudo igual, né? Você não consegue. Depois que você vai perceber a abordagem, depois que você vai conhecendo um pouco mais a fundo. Eu fiz 3 anos, né, de terapia cognitiva e depois eu mudei para psicanálise ali. Eu fiquei 1 ano com psicanálise e eu quis voltar para TCC, porque eu me adaptei melhor e também eu não tive muita conexão com a psicanalista que eu estava. Então, eu acredito que as duas funcionou assim muito para aquele meu problema naquela situação, naquele momento, mas eu escolhi continuar aí na TCC depois por ter uma conexão maior com a psicóloga. Aproveitando que a gente está falando de terapia, na verdade, queria fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês sentem isso no dia a dia como eu sinto. Se há 5 anos atrás se falasse na mesa do bar, nossa, eu tô indo na terapia, fui na terapia, não, você ia ser zoado demais, que você é louco, que não sei o quê. Eu não sei se eu tô numa bolha, essa é a minha dúvida para vocês. Mas eu não sinto mais isso no dia a dia. Claro que não vamos no bar há 5 meses, talvez seja uma alucinação minha, talvez, né? Quando eu voltar pro bar eu vou fazer esse mesmo comentário, eu conto pra vocês, mas nos nossos, né, conversas em WhatsApp, não sei o quê, tá muito comum, tô indo pra minha terapia. No trabalho isso não acontecia, gente. Eu falar, gente, tenho que ir embora que eu tenho terapia, as pessoas iam olhar pra mim e falar, meu, o que é esse ET aí indo pra terapia? Hoje já tá mais normal, eu sinto assim na pele. Isso é só meu ou vocês já passaram por uma experiência semelhante de falar que tá indo na terapia e foi mais bem aceito? Posso começar? Pode sim, Luiz. Beleza. Não, Maria, você tem razão. Hoje, esse fato de você fazer terapia, de procurar uma ajuda psicológica, ele está sendo visto de uma outra forma, mas também está muito associado com o momento que a gente vive de pandemia, né? Você vê as pessoas indicando um tratamento psicológico. Então, você vai no médico, você vê médico recomendando que a pessoa vá no psicólogo, você vê na TV eles falando da importância de fazer um tratamento psicológico. Então você vê que a psicologia está sendo mais difundido e as pessoas estão entendendo a importância. E com isso a gente quebra aquele tabu, aquela coisa chata de repente associar a psicologia com loucura. Eu preciso ser louco para passar num psicólogo. E não, se você precisa de ajuda para qualquer coisa, vale você passar no psicólogo. Então eu vejo essa busca por ajuda sendo mais difundido, sendo mais incentivado. Eu vejo também, eu concordo com o Luiz, e eu percebo que não é só por causa do momento atual, né, do isolamento social. Eu percebo que há um tempinho, em alguns aninhos, uns 2 anos mais ou menos, eu percebo que a galera está mais aberta para falar, não é mais um tabu, que as empresas estão percebendo a importância, né, porque se você fala de saúde mental, você tem aquele espaço colaborativo, você fala, você diminui muito mais o turnover, absenteísmo, então é vantajoso para a empresa falar sobre saúde mental, trazer psicólogos para falar sobre o assunto. Eu acho que realmente as empresas estão mais abertas. Nossa, eu fico muito, muito feliz. Eu não posso usar a cartinha da idade, porque eu não sou tão velha assim, mas é muito gostoso, assim, de verdade, gente, ver essa transição, essa transformação. Então, se você nunca tinha ouvido falar de saúde mental, de terapia, e sério, você quer entender mais esse universo, eu vou recomendar novamente. E Lu, já aproveita e fala onde as pessoas te acham, porque eu acho não. Escutando o Psicocast, vocês têm lá, sério, tudo o que você precisa saber sobre psicologia, abordagem, como funciona, indicação de profissionais, isso é super legal, porque às vezes a gente fica sem graça mesmo de, não deveria, mas acontece, você tá lá no meio onde as pessoas não fazem terapia, você pergunta para quem, você procura quem, então às vezes é difícil da gente sair do nosso ciclo, porque a gente tá preso ali na nossa bolha. Escutam mesmo o Psicocast, é um podcast incrível, foi pioneiro aqui, depois conta um pouquinho da história, enfim, do Psicocast, mas se você quer entender um pouco mais de psicologia, saúde mental, eu tô recomendando para todo mundo. Quer entender? Vai ouvir o cast dos meninos, porque é excelente, de verdade. Conta um pouquinho da história do Psico e onde as pessoas podem te achar, Lu. Bom, no Psicocast, ele nasceu, já vai fazer um pouco mais de 5 anos, e com a missão de difundir mais o que é psicologia, qual que é a sua importância, e
incentivar as pessoas a irem atrás de informação, né? Quebrar um pouco mesmo desse estigma de que psicologia é alguma coisa difícil, de que psicologia é uma coisa chata, de que psicólogo veio de miçanga, que não é verdade, que se dá para ganhar dinheiro sendo psicólogo. Então a gente vem para trazer realmente o que é psicologia moderna. E que a gente tenta trazer isso de uma forma que seja leve, que seja irreverente, e que qualquer pessoa que cair ali no nosso barquinho e ouvir um episódio nosso possa entender. Então é trazer de uma forma fácil e irreverente. Vocês vão achar Psicocast em qualquer agregador de podcast. Então no iTunes, no Spotify. Nós temos um canal no YouTube também, Psicocast. Tem o site do Psicocast. Depende, não quero baixar o agregador? Tá bom. Joga lá no Google, dá um Google lá, Psicocast. Você vai ver todos os nossos episódios. Você vai ver os nossos artigos que a gente vai escrevendo e publicando ali também. Ali serve também como um blog para falar sobre assuntos, sobre qualquer coisa que envolva o mundo da psicologia. E eu super recomendo o Psicocast, não só porque eu trabalho lá, mas porque realmente é muito gostoso de ouvir e o pessoal super receptivo. E se de repente algum dos ouvintes quiser fazer alguma recomendação, quiser tirar alguma dúvida relacionada a qualquer coisa de psicologia, ou se quer só dar um oi, pode mandar no nosso direct lá, tem o nosso Instagram, manda porque a gente responde todo mundo. Pode demorar às vezes, porque a gente recebe bastante mensagem, mas a gente responde. Ai, legal, Lu, excelente. Obrigada, viu, de novo, por ter participado do episódio. Reforço a indicação, é muito bom o Psicocast. O nome, vocês pegaram um nome que nunca mais ninguém vai conseguir pegar dentro de cast, todo mundo deve ter muita inveja, mas ser pioneiro é isso, né? Eu acho muito legal, tem várias séries que falam da história da psicologia, então se vocês têm interesse, sério, vale a pena. Quero aproveitar que o Lu deixou as redes, vou deixar as nossas. Vocês conseguem achar a gente no Instagram, @focanotrabalho. Temos o site também, focanotrabalho.com. E o grupo no Telegram, onde 2 vezes por semana a gente tira dúvidas sobre currículo, entrevista. Então toda semana a gente bate um papo lá, tem quase 150 membros, tá bem legal. Toda terça e quinta a gente conversa com o pessoal por lá. E se você quiser me seguir no Instagram, é Ale Falsarella. Lá eu crio um outro tipo de conteúdo, conteúdo mais prático. Eu gosto muito de falar de DISC, adoro DISC e adoro séries. Então tem várias sériezinhas sobre DISC lá. E a gente tem um contato mais próximo aí com vocês. Bru, quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Quero sim, Ale. Compartilho da sua paixão pelo DISC. Vou deixar minha rede social, vocês podem me encontrar aí no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou então no Instagram como @bruna.garcia com 2 As, e aí pode mandar mensagem, dúvidas, fiquem à vontade. Excelente, então até a próxima, pessoal.